Olá, meu nome é Orlando, sou professor de Geografia e continuando com relação ao assunto dos espaços da produção. É como o espaço geográfico ele é transformado para atender às necessidades humanas ao longo da história da humanidade. Então, nós vamos agora falar sobre as atividades extrativas, sobre o extrativismo, tá? O que é o extrativismo? O extrativismo ele consiste na retirada de elementos da natureza. E esse extrativismo ele pode ser mineral, esse extrativismo pode ser vegetal, esse extrativismo ele pode ser animal. Esse extrativismo animal ele consiste na caça e na pesca. Ao longo da história da humanidade, isso sempre foi uma prática muito importante na sobrevivência dos seres humanos, a retirada de frutos que a terra, que a natureza pudesse oferecer. Então, nós vamos trabalhar hoje justamente com essa temática, ou seja, tá? Com a extração de recursos naturais. Tá? Então, a extração de recursos naturais é uma atividade extrativa. E a atividade extrativa, ela consiste em retirar da natureza recursos em sua forma original, ou seja, retira da natureza elementos que a natureza fornece, que esses elementos podem ser elementos animal, mineral e vegetal. Ok? Hoje, utilizamos desde as práticas artesanais de retirada desses elementos da natureza até as práticas mais evoluídas, mais tecnológicas. Tá? Então, vamos começar a falar sobre a extração, o extrativismo vegetal. Importante, tá? Para algumas populações no Brasil. O Brasil é um país biodiverso, ou seja, é um país que existem muitas florestas. Nós temos a floresta amazônica, temos a Mata Atlântica, diga-se de passagem que ela já está em extinção, já foi bastante degradada, mas existe ainda alguns pontos de Mata Atlântica. Temos o Pantanal Mato-Grossense, temos a Campanha Gaúcha, o Cerrado, a Mata dos Cocais. Isso que eu estou falando para vocês são regiões florestais. E essas regiões florestais, elas são passíveis de extração de elementos da natureza, de elementos vegetais. E nós temos aqui uma imagem, tá, de uma forma de atividade extrativa, que é a prática da seringueira. Ou seja, a seringueira é um tipo de árvore que se localiza, sua origem, basicamente, na região do estado do Amazonas e do Pará. Então, ali houve um grande fluxo de pessoas, um grande fluxo migratório, ou seja, pessoas saem do Nordeste, isso em 1880, 1890, e se deslocam para essa região, justamente no estado do Amazonas, na região amazônica, para retirar esse látex. Esse látex ele serve para quê? Tá? Essa seiva que é coletada dessa forma, é feito como se fosse riscos na árvore. Esse material ele é coletado e ele é industrializado, feito a borracha. A borracha natural, o embrião da borracha natural, tá? Começa aí. Então, foi fundamental na indústria automobilística, que estava surgindo no final do século XIX. Então, esse material do látex, da retirada da borracha natural, se originou na América do Sul, principalmente aonde? Na região amazônica. Tá? E só para acrescentar uma informação a vocês, tá? O Acre, o estado do Acre, que está lá no extremo oeste do Brasil, ele foi, no caso, anexado ao Brasil devido a esse fluxo de trabalhadores brasileiros, principalmente do Nordeste brasileiro, que foram trabalhar justamente nesses seringais. Tá? Aqui nós temos uma imagem, tá? Da retirada dessa coleta de látex, tá? Em Chapuri, que é um território, é uma cidade do Acre. Tá? É uma região, é um município do Acre, é uma cidade. Lógico que o indivíduo não está na cidade, ele está numa floresta, retirando, no caso, esse material. Também nós temos também, além desse tipo de retirada, tá? Temos que observar, também temos também a retirada da carnaúba na Mata dos Cocais. Então, vai se tirar o óleo de babaçu e a carnaúba. Essa carnaúba na Mata dos Cocais e o óleo de babaçu eles vão ser empregados na indústria farmacêutica e também na indústria de cosméticos, tanto a cera
quanto óleo. Aonde nós encontramos essa carnaúba da Mata dos Cocais? Encontramos no Maranhão, na fronteira do Maranhão com o Pará, Piauí. Então, essa região do Nordeste brasileiro é uma região com um grande potencial extrativo desse tipo de vegetal. Também nós temos também no sul do Brasil a extração da erva mate, tá? Lógico que a erva mate também ela é plantada, mas inicialmente essa extração de erva mate, tá? Aparecendo no meio ambiente, populações passadas retiravam, no caso, essa erva mate, tá? Para justamente fazer o chimarrão. Hoje, grandes áreas são plantadas com essa erva mate, mas também era fruto dessa coleta. Esse fruto de coleta se originou justamente do quê? Justamente dessa área de extração, tá? Então, nós temos aí dois exemplos, dei 3 exemplos com relação justamente à questão da extração de vegetais da natureza. Então, essa é uma prática milenar, ela é feita de maneira artesanal, ainda é feita de maneira artesanal, não se utiliza muita técnica, porque é o homem entrando no meio ambiente, na natureza, é necessário ter uma floresta com um grande potencial de elementos, como a floresta amazônica, de frutos da natureza, elementos da natureza, para realizar essa extração. Temos também a castanha do Pará também, que é também riquíssima em termos de nutrientes e também é realizada dessa extração desse fruto. Então, esse é o extrativismo vegetal, fora as madeiras também, que entram também na comercialização. Então, essa é a atividade extrativa, é uma atividade a longo tempo na história da humanidade, e nós no Brasil temos aqui populações que dependem para a sua sobrevivência dessa atividade extrativa, ou seja, o extrativismo vegetal é quando se retira elementos da natureza. É bom deixar bem claro para vocês que não é degradar o meio ambiente, ou seja, não é destruir a natureza, não é retirar essa cobertura vegetal de qualquer maneira ao ponto de ameaçar o equilíbrio ecológico. Não, é uma forma de maneira racional. Essa forma que nós estamos vendo nessa imagem, tá? Podemos observar que o indivíduo ele está tirando, ele está fazendo, no caso, riscos, no caso, como uma peça pontiaguda na árvore, para que possa escorrer esse látex, que é uma seiva. Uma seiva é um produto que a árvore produz, no caso, para fornecer nutrientes para a própria árvore. Então, ele aproveita não se retirou a cobertura vegetal, permanece ali, coleta-se essa seiva, e essa seiva é produzida na industrialização da borracha. Tá? Hoje, a borracha ela é proveniente do petróleo. Ainda se tem essa prática no Brasil? Sim, ainda tem essa prática. Tá? Ainda se retira essa borracha dessa maneira que vai ser empregada, vamos colocar aí uma indústria que utiliza muito a borracha, indústria de pneus. Tá? Lógico que a indústria de pneus ela vai utilizar a borracha sintética, proveniente do petróleo. Então, essa é uma atividade extrativa vegetal. Tá? Posteriormente, nós temos aqui uma outra atividade, tá? Que é a atividade extrativa mineral. Tá? Então, essa atividade extrativa mineral, ela consiste em extração de recursos minerais encontrados principalmente no subsolo. Essa atividade também é chamada de garimpagem. É realizada, em geral, de forma artesanal, ou seja, sem a utilização de técnicas e equipamentos modernos. Então, nós temos uma atividade extrativa mineral, de maneira artesanal, aonde o garimpeiro, aonde o trabalhador, com sua peneira, chamada, no caso, bateia, tá? Ele pega o solo, geralmente nas margens do rio, e começa a peneirar, tá? Utilizando a própria água do rio, e o resíduo, geralmente, encontra-se ou fragmentos de ouro, associado a outras impurezas, ou o próprio ouro em pó. Ele vai acumulando ao longo do trabalho. Tá? E essa é uma forma de garimpagem. Tá? A garimpagem ela é feita, geralmente, nos leitos dos rios. Aonde? Onde justamente essa prática é muito utilizada. Na região norte, ou seja, região norte, Amazonas, Pará, Tocantins, Amapá, Rondônia, Roraima, e na região centro-oeste, Mato Grosso do Sul,
Goiás. Então, esse tipo de atividade é uma atividade artesanal, onde milhares de trabalhadores ficam nos leitos dos rios, tá? No caso, tirando a areia desse leito do rio e, no caso, garimpando. Obviamente que se encontra fragmentos desse ouro, eles vão acumulando ao longo do trabalho até formar uma quantidade significativa para a comercialização. Então, esse é o tipo de atividade econômica que é muito importante, tá, para a economia. E também, como vocês podem observar na imagem, tá, é o principal responsável, tá, pela degradação ambiental. Observem a imagem, tá? Estão observando a imagem, tá? Que o que eles fizeram? Retiram a cobertura vegetal, estão à margem de um rio, tá? E eles vão utilizando a própria água do rio com bombas de sucção, tiram a água do rio e ficam jogando no barranco. Essa lama ela vai descendo, tá? E esses trabalhadores eles vão garimpando, ok? Então vocês podem observar que isso aqui é fruto, tá, de uma atividade de garimpo. Por isso que existe toda uma questão ambiental nisso, tá? Não é feito com critério, com o chamado desenvolvimento sustentável, se preocupando em retirar os elementos do meio ambiente, os elementos da natureza, para que possa, no caso, proteger essa natureza, tá? Então, aqui nós temos um garimpo de ouro, garante o sustento de milhares de brasileiros. É uma prática que é o ganha-pão desses trabalhadores. Tá? Só que existe uma outra situação também. E, no caso, essa sobrevivência, esse ganha-pão desses garimpeiros, faz com que haja um impacto ambiental muito grande. Isso aqui é uma pequena imagem, tá? Da região do Amapá. É uma região do Amapá, uma região geralmente à margem de rios, como nós podemos observar, eles trabalham nos leitos dos rios, tá? E vão, no caso, desmatando. Então, aqui o impacto ambiental é muito grande. Isso aqui é uma pequena imagem, tá? Observando esse tipo de atividade mineral no Brasil, mas também temos atividade mineral também, tá? Com máquinas, com maquinário. E quem é a principal empresa de extração mineral no Brasil? É a Companhia Vale do Rio Doce. É uma companhia importantíssima a nível de Brasil, a nível mundial, para a extração desses minerais. O Brasil tem 3 grandes áreas de produção de minerais, tá? Que é explorada pela Companhia Vale do Rio Doce. Vou começar pela maior delas, Serra dos Carajás, Carajás, localizada no Pará. Essa região do Carajás, localizada no Pará, tem como base a cidade de Marabá, tá? É uma área que tem uma grande província mineralógica. Esse tipo de produção ali, ela é voltada para exportação. Então, nós vamos encontrar os principais minerais, o ferro, o manganês, o estanho. Esses 3 tipos de minerais, ferro, manganês e estanho, eles entram na composição, do aço. E a empresa, e a fábrica, e a indústria que produz aço chama-se indústria siderúrgica. Então, essa indústria siderúrgica, ela é, no caso, voltada para a produção de aço, e o aço é a matéria-prima industrial que vai fornecer elementos para vários tipos de produtos manufaturados, automóveis, navios, vigas para construção e vários outros fogões, e vai por aí afora. Ou seja, todos os utensílios e todos os objetos que entram na composição, tem ferro e tem aço, foi, no caso, adquirido através de uma indústria siderúrgica. Então, a indústria siderúrgica, ela processa o ferro, o manganês e o estanho. Só que essa Serra dos Carajás, localizada no Pará, a produção, no caso dessa exploração do subsolo brasileiro, é voltada para exportação, é voltada para atender os mercados do Japão, mercados da China, Europa e Estados Unidos. Então, essa área é uma área que é voltada para exportação. Depois nós temos uma outra província mineralógica, bem mais próxima de nós aqui, que é o quadrilátero ferrífero. Está localizado nas áreas de Minas Gerais. Também uma grande produção de manganês,
ferro, estanho, esses minerais que são voltados para a indústria siderúrgica. Sendo que essa província mineralógica, ela vai abastecer o principal eixo econômico do Brasil. E vocês sabem que o principal eixo econômico do Brasil são São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, essa produção desses minerais, tá? Voltando a falar, não é de maneira artesanal, é de maneira mecanizada, é de uma forma mais intensa. Essa retirada desses minerais, tá? Vão beneficiar as indústrias siderúrgicas localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Voltando a lembrar vocês que usinas siderúrgicas nada mais são do que fábricas que produzem aço, que são fundamentais para a produção industrial. E o Brasil tem uma grande produção industrial, que nós vamos ver em aulas posteriores. E nós temos uma última província mineralógica, que está localizado lá no Mato Grosso, que é o maciço de Urucum. Essa região, ela não é tão explorada economicamente porque está longe dos centros de consumo dessas matérias-primas, ou seja, está longe do Rio de Janeiro, está longe de São Paulo, está longe de Minas Gerais. Então, ainda não tem uma utilidade. Se tem exploração econômica, sim, tem exploração econômica, mas não tão intensa quanto o Carajás, que é voltada para exportação, e não tão intensa quanto o quadrilátero ferrífero, que é voltado para abastecer as necessidades internas da indústria brasileira. Tá? Então, nós vimos com relação ao extrativismo, com relação Bem, agora vamos falar sobre o extrativismo animal, ou seja, a retirada, a extração de animais através de quê? Através da caça e através da pesca. Então, a atividade extrativa animal, ela se baseia na pesca e na caça, tá? O Brasil, ele abriga um extenso litoral. Temos muitos rios, a pesca ela é permitida, mas nós não temos no caso, um resultado significativo dessa pesca para a economia do Brasil. Por quê? Porque nós não temos, no caso, no litoral brasileiro, as águas não são tão piscosas, ok? Ou seja, aonde os peixes se desenvolvem em grande intensidade, em grande quantidade? Eles se desenvolvem em águas geladas, em litorais gelados. Então, por quê? Devido à proliferação do alimento básico do peixe, que é justamente o plâncton e o fitoplâncton da cadeia alimentar. Então, como o litoral brasileiro são de águas quentes, tá? Ele não tem, no caso, uma proliferação desse peixe. Outra situação, tá? A questão de incentivos governamentais. É necessário maquinário, é necessário barcos de pescas modernos, é necessário uma infraestrutura para receber esse pescado e para comercializar. Então, apesar do Brasil ter um litoral extenso, tá? A pesca ainda não é um fator importante econômico nos negócios do Brasil, na atividade econômica do Brasil. E outra razão também, não existe um hábito cultural do brasileiro de consumir muito pescado, tá? Porque nós temos uma grande quantidade, nós já vimos anteriormente na matéria de pecuária, nós temos uma grande produção de gado, bovino, de suínos, de aves, então nós vamos dar preferência a esse tipo de alimento, porque ele também é mais barato em relação ao pescado. Tá? Então, essas são as razões de nós não termos uma vocação muito intensa para essa prática econômica. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, são consumidos, em média, por habitante no Brasil, em torno de 14,5 quilos por ano. Tá? No caso, nós consumimos um pouco mais de 12 quilos. Então, nós não temos uma vocação. Tá? Com relação à caça, nós temos um controle maior com relação à caça. Por quê? Porque nós temos um problema de animais silvestres. Tá? Os nossos animais, eles são, no caso, são apreciados a nível internacional para comercialização. Tá? Então, existe, no caso, por lei federal, tá, um controle sobre a caça silvestre de capivaras,
jacarés, onças e macacos, tá? Porque essa prática ela vem, de uma certa forma, ocasionando a extinção desses animais. Então, o governo federal estabeleceu uma lei, tá, que proíbe o comércio e a caça desses animais. Tá? Lógico que determinadas áreas, dependendo se está havendo, no caso, uma grande proliferação desses animais, é liberada a caça, mas normalmente essa caça ela não é liberada. Tá? Nós temos uma relação de natureza, exploração e preservação do meio ambiente. Tá? Então, geralmente, esses recursos naturais, tá? Eles são, de uma certa forma, explorados em termos de quê? Em termos de atividades econômicas. Então, nós temos aí uma relação de exploração dos recursos naturais, tá? E essa exploração de recursos naturais, elas são intensamente, ela degrada. Então, a extração da madeira, tá? Ela é descontrolada. Esse é um problema que nós temos. Tá? Então, durante a retirada das árvores com valor comercial, outras espécies são destruídas. Então, é necessário fazer um equilíbrio nessa retirada no caso, desses recursos da natureza. Tá? Então, existe uma relação de exploração com a preservação da natureza. Então, esse é um grave problema com relação à nossa questão da natureza. Vou colocar aqui um videozinho aqui para vocês, tá? Para tentar encerrar a aula, tá? Que eu acho que é muito interessante com relação à aula de hoje, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá?
finalizei a aula com esse vídeo que retrata como o homem realiza suas atividades econômicas de maneira extrativa na transformação do espaço geográfico, tá bom? Muito obrigado pela atenção, até a próxima.